Você já reparou que, quando o assunto é anticristo, o medo sempre tenta assumir o controle? De um lado, gente caçando nomes. Do outro, gente dizendo que isso é só metáfora e que não tem nada a ver com a vida real. Mas Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, faz algo muito diferente. Ele não alimenta pânico. Ele coloca freios bíblicos no pânico. E aí surge uma das frases mais misteriosas e decisivas do Novo Testamento: o que o detém. E depois, aquele que agora o detém. 2 T's 2, 6, 7. Paulo diz que existe algo, ou alguém, restringindo a manifestação plena do homem da iniquidade. Em outras palavras, existe um limite imposto por Deus ao avanço do mal. Só que ao longo dos anos, essa passagem virou campo de batalha. Uns dizem que é o Império Romano. Outros dizem que é o governo. Outros dizem que é o Espírito Santo. Outros falam de um anjo como Miguel, T 10:12. E alguns conectam isso à presença da igreja no mundo. E o resultado? Muita discussão. E pouca sobriedade. Mas o ponto mais importante nem é ganhar o debate. O ponto é entender por que Paulo escreveu isso. Para que a igreja não fosse enganada, não fosse carregada por rumores de que o dia do Senhor já tinha chegado e não vivesse em terror espiritual. 2 Cs 2, 1, 2. Ou seja, essa doutrina existe para trazer firmeza. Hoje, nós vamos responder com Bíblia aberta. O que é esse restritor de 2 Tessalonicenses 2? Vamos olhar o texto, o contexto, as interpretações mais respeitadas, e no final você vai sair com um mapa claro, sem teoria conspiratória, sem datas e com o coração mais firme na soberania de Cristo. Se inscreva no Estudos do Fim, deixa o like e comenta. Para você, o que impede o anticristo? Governo, Espírito Santo, um anjo ou outra coisa? Eu quero ler sua opinião com Bíblia aberta. Antes de tudo, precisamos lembrar o cenário. Os tessalonicenses estavam perturbados por mensagens dizendo que o dia do Senhor já havia chegado. 2 T's 2, 1, 2. Isso gerou confusão, medo e instabilidade. Paulo escreve para corrigir isso com um ensino que organiza o coração. Não entrem em pânico. Deus tem ordem e controle. Segundo, precisamos definir termos. Dia do Senhor. Na Bíblia é linguagem profética de intervenção divina. Juízo para os ímpios e esperança para os que vigiam. 1 T's 5, Joel 2, Sofonias 1. Apostasia é afastamento, rebelião da verdade. Homem da iniquidade é a figura que Paulo descreve como clímax de exaltação e engano. 2 T's 2, 3, 4. Terceiro, quando Paulo fala do nosso ajuntamento com ele, 2 T's 2, 1, ele toca num tema que aparece também em 1 Tessalonicenses 4, o encontro com o Senhor, e conversa com a vigilância de 1 Tessalonicenses 5. Ou seja, essa carta é escatologia, mas é também cuidado pastoral. Quarto, existem interpretações diferentes sobre o restritor, e aqui a regra do canal vale. Vamos tratar as posições com respeito e clareza, sem zombaria e sem usar profecia para manipular medo. E quinto, a promessa do vídeo é simples. Você vai entender o texto de 2 T's 2 com mais precisão, vai conhecer as principais leituras sobre o que impede, e vai sair com uma aplicação prática. Como viver sóbrio, sem paranoia e sem sono espiritual, enquanto o mal se intensifica. Paulo começa 2 Tessalonicenses 2 com um pedido urgente. Que a igreja não seja facilmente perturbada, nem assustada, por mensagens que afirmavam que o dia do Senhor já tinha chegado. 2 T's 2, 1, 2. Isso é muito atual. Até hoje, boatos escatológicos geram ansiedade e confusão no povo de Deus. A palavra-chave aqui é equilíbrio. Paulo não diz ignore profecia. Ele diz, não sejam carregados por rumor. A escatologia bíblica não é para produzir febre, mas para produzir firmeza. Por isso, o primeiro movimento do capítulo é pastoral, acalmar e organizar. Em seguida, Paulo aponta Marcos, não venha
sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. 2 2:3. Ele está dizendo, existe uma ordem, não é tudo aleatório. Deus não perde o controle, e a igreja não deve viver como quem está no escuro. Paulo descreve esse personagem como alguém que se exalta, se coloca acima do que é chamado Deus, e se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse Deus. 2:4. O núcleo do problema, de novo, é adoração e exaltação, uma tentativa de ocupar o lugar que pertence ao Senhor. Esse retrato conversa com alertas de Jesus sobre engano e falsos cristos. Mateus 24, 4, 5, 11, 24. Também conversa com a lógica de Apocalipse 13, onde um sistema exige admiração e adoração. O ponto não é especular objetos, mas reconhecer a natureza espiritual do conflito. Só que Paulo acrescenta algo decisivo. Esse mal, embora real, está sob restrição. Ele diz que há algo que o detém, para que o iníquo seja revelado a seu próprio tempo. 2 T's 2:6. Ou seja, existe um tempo permitido, não um caos desenfreado. Em seguida ele fala do mistério da iniquidade, já operando. 2 T's 2:7. Isso é importante para a nossa pergunta. O mal já trabalha no mundo, mas sua manifestação final é contida. Existe um já e um ainda não, e o restritor está no meio dessa tensão. Paulo também lembra que já havia ensinado isso pessoalmente. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? 2 Judeus 2:5. Isso sugere que os tessalonicenses tinham alguma pista sobre quem ou o que era o restritor. O problema é que nós não ouvimos essa aula ao vivo. E então Paulo aponta o desfecho. O Senhor Jesus destruirá o iníquo com o sopro da sua boca e pela manifestação da sua vinda. 2 T's 2:8. Isso coloca a igreja em chão firme. O mal pode crescer, mas não vence o final. Cristo tem a última palavra. Por fim, Paulo explica que a atuação desse iníquo vem com sinais e prodígios da mentira, e engano para os que rejeitaram o amor da verdade. 2 T's 2:9-10. Isso é um alerta moral. O antídoto contra o engano não é curiosidade profética, é amor à verdade. Então, antes de discutir o restritor, o capítulo já nos dá o tom. Nada de pânico, nada de boato, nada de datas. Há ordem, há soberania, há engano real e há uma restrição divina. Agora sim, o que significa o que o detém e aquele que o detém? Paulo diz, agora sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja revelado. 2 T's 2:6. E logo em seguida, somente há um que agora o detém até que seja afastado. 2 T's 2:7. Repare, ele usa duas formas. Primeiro algo neutro, o que, depois algo pessoal, aquele. Isso é um dos motivos da dificuldade. Alguns entendem que Paulo está falando de um sistema, estrutura, neutro, e de um agente por trás, pessoal. Outros veem apenas uma variação de linguagem. De todo modo, o texto sugere que a restrição não é imaginária. É uma realidade ativa. O segundo detalhe é a expressão a seu próprio tempo. 2 T's 2:6. Isso aponta para a soberania divina. Mesmo o mal tem tempo permitido. Isso aparece em outros lugares da Escritura. Deus estabelece limites, ainda que o coração humano deseje ultrapassá-los. O terceiro detalhe é o mistério da iniquidade, já operando. 2 T's 2:7. Paulo não diz que o mal está dormindo. Ele diz que ele opera em mistério, mas sem manifestar plenamente a figura, expressão final, enquanto o restritor age. Aqui nós precisamos evitar um erro comum. Pensar que, se o restritor existe, então o mundo deveria estar bom. Não. Paulo já via perseguição, já via engano, já via pressão. O restritor não elimina o mal. Ele limita o clímax e controla o momento da revelação. Paulo também diz que o restritor atua até que seja afastado. 2 T's 2:7.
Isso é interpretado de modos diferentes. Alguns entendem como tirado do caminho, outros como removido do cenário. O texto não nos dá um mecanismo detalhado, dá a ideia central. A restrição é temporária. Depois, Paulo liga a remoção do restritor à manifestação do iníquo, de 2 T's 2:8. O fluxo é restrição agora, revelação futura, destruição final por Cristo. Essa sequência ajuda a igreja a entender que o mal não aparece por acaso. Existe um desenrolar. Outro ponto importante é que Paulo fala disso como algo que os tessalonicenses sabiam. 2 T's 2:6. Isso sugere que a identidade do restritor tinha algum nível de obviedade no contexto deles. Por isso, muitos estudiosos consideram que o restritor poderia estar ligado a realidades políticas do tempo. Mas também é verdade que Paulo, em suas cartas, fala do Espírito e da obra de Deus como aquilo que sustenta a igreja e limita o mal. Então há espaço para leituras que veem um componente espiritual nessa restrição, não apenas político. O que nós não podemos fazer é transformar essa passagem em chave secreta para teorias modernas. Paulo não dá o texto para alimentar caças. Ele dá o texto para impedir pânico e formar sobriedade. A pergunta quem é o restritor deve ser feita com humildade. Então, com o texto em mãos, vamos agora para as interpretações principais. As que aparecem com mais frequência na história da igreja e nos estudos bíblicos. E vamos tratar todas com respeito, mostrando pontos fortes e limites, sem forçar certeza onde o texto não entrega certeza. Uma interpretação muito antiga é a do Império Romano ou da ordem civil como restritor. A ideia é que Paulo, escrevendo em um contexto de poder romano, via a autoridade civil como algo que segurava o caos total e atrasava a manifestação do iníquo. Isso combina com a linguagem de algo neutro, estrutura e pessoal, autoridade. Essa leitura também encontra eco no princípio bíblico de que Deus usa governos para conter desordem, F 13, em termos gerais. O ponto não é glorificar impérios, mas reconhecer que, na providência de Deus, a ordem civil pode limitar a anarquia e a perseguição total em certos momentos. O limite dessa visão é que impérios caem, governos mudam, e o mal continuou operando depois de Roma de formas diferentes. Então, muitos veem essa interpretação como parcial. Pode ter sido óbvia para Tessalônica, mas não explica totalmente o alcance escatológico do texto. Outra interpretação muito comum é que o restritor é o Espírito Santo, muitas vezes ligado também à presença, obra da igreja. O argumento é que o Espírito, que convence do pecado e sustenta a verdade, é quem limita o avanço do engano e do mistério da iniquidade, até o tempo permitido por Deus. O ponto forte dessa leitura é a coerência teológica. Sem a ação de Deus, o mundo mergulha no engano total. E o Novo Testamento mostra o Espírito como aquele que preserva o povo e combate o erro. Alguns ainda conectam isso a leituras escatológicas que veem uma mudança na atuação pública da igreja antes do clímax. O limite dessa visão é a pergunta: o Espírito Santo pode ser afastado do mundo? Deus é onipresente. Então, quem defende essa leitura geralmente diz que não é ausência total do Espírito, mas uma mudança na forma como ele restringe o mal. É uma interpretação possível, mas exige cuidado para não afirmar mais do que o texto afirma. Uma terceira leitura vê o restritor como uma figura angélica, frequentemente associada a Miguel, DN 10:12. Daniel apresenta Miguel como príncipe ligado à proteção do povo de Deus em conflitos espirituais. Assim, alguns entendem que existe uma restrição angelical até o momento do conflito final. O ponto forte aqui é conectar guerra espiritual e restrição de forma bíblica, sem reduzir tudo à política. E Apocalipse também descreve conflitos celestiais. Então, conceitualmente, não é estranho pensar em um agente espiritual restringindo. O limite é que, segundo Tessalonicenses 2, não menciona Miguel explicitamente. A conexão é inferencial.
pode ser válida como hipótese, mas não pode ser vendida como certeza textual. Há também quem veja o restritor como a pregação do Evangelho ou o avanço do plano de Deus para reunir os santos. A ideia é: Deus segura o clímax até que certas coisas se cumpram, como a proclamação e o chamado do povo. Essa visão tenta harmonizar o tempo de Deus e a missão da Igreja. O ponto forte é que Jesus liga o avanço do Evangelho ao desenrolar dos eventos. Mt 24:14, em leituras comuns. E Paulo liga a esperança da Igreja ao ajuntamento com Cristo. 1 Tess 4, 2 Tess 2 As 1. A história caminha com propósito. O limite é semelhante. O texto não diz pregação como restritor. É uma construção teológica. Pode explicar o tempo de Deus, mas talvez não explique o uso do aquele que detém. Com isso, a postura mais sóbria é reconhecer: existem boas razões para mais de uma leitura, e a Igreja historicamente não teve unanimidade. O próprio texto sugere que os Tessalonicenses tinham uma referência contextual forte, mas o Espírito deixou a passagem de modo que ela também fale a igrejas em outros tempos. O que é indiscutível é o coração do ensino. O mal está limitado por Deus. Há um freio divino. Há uma soberania real. E a Igreja não precisa viver como se o anticristo pudesse aparecer fora do controle do Senhor. Agora, como isso afeta nossa cronologia e nossa vida prática? É o que veremos. Paulo liga esse assunto ao nosso ajuntamento com ele. 2 Tess 2 Andas 1. Isso é importante porque o tema não é apenas anticristo, é a esperança da Igreja. O ajuntamento conversa com o consolo de 1 Tessalonicenses 4 e com a vigilância de 1 Tessalonicenses 5. Em 1 Tess 5, Paulo fala do dia do Senhor como algo que vem como ladrão para os que estão em trevas, mas não deveria surpreender os filhos da luz. Em Tess 5, 2, 6. Isso combina com 2 Tess 2. A Igreja não vive em pânico, vive em sobriedade. A escatologia bíblica não é febre, é lucidez. O restritor, então, funciona como um antídoto contra duas tentações. Primeira, achar que o fim é causa absoluto sem direção. Segunda, achar que nós controlamos a timeline com teorias. Paulo corta os dois extremos. Deus controla o tempo, e a Igreja vigia sem marcar datas. Jesus também dá o tom em Mateus 24. Ele começa com: não vos engane ninguém. Mate 24:4. Ele fala de falsos cristos e enganos, e chama a perseverança. Isso é exatamente a preocupação de Paulo em 2 Tess 2. O clímax do mal será marcado por engano e por sinais da mentira. Daniel 12 fala de um tempo de angústia e de intervenção final. Apocalipse mostra sistemas que exigem adoração e perseguem santos. Esses textos não foram dados para gerar curiosidade mórbida, mas para preparar a Igreja para a fidelidade sob pressão. O restritor é um lembrete poderoso. Deus não está assistindo passivamente. Ele está limitando, segurando, estabelecendo fronteiras. Isso não significa que a Igreja será poupada de toda a tribulação. Jesus prometeu aflições no mundo. João 16:33. Mas significa que o mal não está livre para se manifestar sem limite. Essa passagem também ajuda a evitar manipulação religiosa. Se alguém aparece dizendo: o dia do Senhor já chegou, Paulo já respondeu: não se abalem por mensagens assim. 2 Tess 2:2. Escatologia não é instrumento de terror. É alimento para a perseverança. Do caminho, a resposta bíblica é: no tempo permitido por Deus. O texto não dá data, não dá marcador de jornal, não dá sinal de internet. Ele dá uma estrutura. Há um freio agora, e há um clímax futuro. O mais importante é o desfecho. Cristo destrói o iníquo pela manifestação de sua vinda. 2 Tess 2:8. Isso recoloca o centro da timeline no lugar certo. Não é o anticristo que define o final, é Jesus. Então, na cronologia, o restritor não é um detalhe técnico. É uma verdade pastoral. O mal é real, mas limitado. O engano é real, mas vencido pela verdade. O fim é sério, mas não desesperador. Agora,
Como viver isso hoje? Vamos fechar com a aplicação direta. A primeira aplicação é sobriedade. Paulo escreve para impedir perturbação. Então, se uma escatologia produz pânico constante, ela está sendo usada errado. O texto produz vigilância, sim, mas uma vigilância com paz e firmeza. A segunda aplicação é amor à verdade. Paulo diz que o engano atinge os que não acolheram o amor da verdade. 2 2:10. Isso é forte. O coração pode preferir a mentira porque ela é conveniente. O antídoto não é só informação. É a afeição pela verdade de Cristo. A terceira aplicação é discernir o espírito do tempo sem cair em teoria. João manda provar os espíritos. 1 João 4:1. Discernimento não é ver anticristo em tudo, é reconhecer o padrão. Qualquer coisa que remove Cristo do centro e substitui sua identidade e senhorio está alinhada com o espírito do anticristo. A quarta aplicação é preparar-se para a pressão sem idolatrar conforto. Apocalipse mostra que sistemas podem exigir adoração e lealdade. Paulo mostra que o clímax envolve sinais e sedução. A igreja precisa treinar agora uma fé que não depende de conveniência. A quinta aplicação é esperança firme. Cristo vence. O iníquo não é eterno. Ele é destruído pela manifestação da vinda do Senhor. 2 T's 2:8. Isso significa que a igreja não caminha para um final de terror. Ela caminha para o encontro com Cristo. A sexta aplicação é humildade interpretativa. Há divergências honestas sobre quem é o restritor. E a Bíblia não exige que todos tenham a mesma hipótese para serem fiéis. Ela exige que todos permaneçam acordados, firmes e centrados no Evangelho. A sétima aplicação é resistir a boatos proféticos. Paulo já viu isso no século I. Hoje, com a internet, isso multiplica. A regra bíblica continua. Não se deixe abalar por mensagens que dizem ter certeza do que Deus não revelou em detalhes. A oitava aplicação é oração e perseverança. Se existe guerra espiritual, a igreja não vence com nervosismo, mas com fidelidade. Jesus manda vigiar. Paulo manda ser sóbrio. João manda permanecer. Isso é escatologia vivida, santidade no cotidiano. A nona aplicação é olhar para a missão. O povo de Deus não foi chamado para se esconder, mas para ser luz. Mesmo em tempos de engano, a igreja proclama Cristo, ama a verdade e persevera. O restritor lembra que Deus dá tempo e limites. E tempo é oportunidade de fidelidade. E a 10ª aplicação é simples. Pare de tentar controlar o futuro com teoria e comece a fortalecer o coração com palavra. O que impede pode ser debatido, mas o porquê impede é claro. Deus está governando a história até o dia em que Cristo aparecer em glória. Então, o que impede o anticristo em 2 Tessalonicenses 2? A Bíblia afirma com clareza o essencial. Há um restritor, há um limite imposto por Deus, e o clímax do mal só acontece a seu próprio tempo. 2 T's 2:6-7. Sobre a identidade exata, existem leituras respeitáveis. Ordem civil, ação do espírito, agente espiritual. Mas nenhuma delas deve virar arma de pânico ou certeza arrogante. Agora eu quero sua opinião nos comentários, com respeito e Bíblia aberta. Qual interpretação você acha mais consistente? Governo, ordem civil, Espírito Santo, Miguel ou outra? E mais, você acha que o maior perigo hoje é o pânico profético ou o sono espiritual? Eu vou ler e fixar comentários que tragam texto e contexto.